Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma live aí hoje com o médico veterinário, Dr. Thiago Rezende. O Thiago já está aqui me chamando. Vou colocar ele aqui. Estamos aguardando o Dr. Thiago entrar. Opa! Doutor Thiago, boa noite. E aí, tudo jóia? Boa noite. Deixa eu posicionar as coisas direito aqui. Bem-vindo aí à live nossa. De antemão, já queria te agradecer pelo aceite, Thiago. Você que é uma referência aí na equidicultura. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do seu histórico, da sua vida, mas já fica aqui só para você ficar ciente. Você está fazendo parte de um momento muito importante da minha vida, Thiago. Que eu estou montando agora, chamado Papo com o Diogo Vivaco. Nós lançamos ele semana passada. Sim. E agora você é o primeiro convidado, é a primeira live que eu particularmente estou como mestre de cerimônias aí hoje, que é tendo a oportunidade de entrevistar e começar logo a nível nacional, né? Então eu tô que é isso? Do que todo mundo que está assistindo aí atrás. Fiquei muito lisonjeado com o seu aceite. Nós vamos começar hoje falando da importância do cavalo, da importância da nutrição. E aí, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade aí, né? Parabéns aí pelo seu novo projeto. Né? O que precisar da gente, eu estou sempre à disposição, tá? Isso aí. Doutor Thiago, só para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho, você que é formado, médico veterinário, formado em medicina veterinária pelo FMG, tem mestrado e doutorado na área de alimentação e nutrição animal. Esse aí é fácil para mim, que essa é mais fácil, é um árbitro extremamente conhecido aí da Associação Brasileira dos Criadores de Manga Larga Machador. E era uma parte que eu particularmente não conhecia, mas didaticamente já sabia que você era um professor nato, que é o professor da PUC também, a PUC Minas, uma das faculdades mais conceituadas do país aí, e você está lá ensinando os alunos um pouquinho que você aprendeu na sua vida aí do cavalo. Então, mais uma vez, obrigado. Estamos online aí agora, com os alunos. Isso aqui começou uma brincadeira, porque eu ia te chamar para uma aula da faculdade ESPA, do curso de medicina veterinária. Eu dou uma aula lá de equidicultura. Eu falei, vou tentar, quem sabe? E a gente ia começar pelo Zoom, mas o negócio começou a crescer. E eu falei, não, vamos dar oportunidade a não só os meus alunos aprenderem, mas também proporcionar que todo mundo tenha oportunidade de ouvir um pouco do Dr. Thiago. Então, obrigado mais uma vez. Eu queria já começar falando com você que, além do aluno da ESPA, a gente tem os alunos da Multivix também, que estão presentes aí, convidados, e mais outros convidados que estão aí. Thiago, para começar, para deixar você... Eu hoje só vou fazer essa apresentação, daqui para frente é tudo com você aí. A gente pode começar aí falando um pouquinho da nutrição. O que é a importância da alimentação na equidicultura? O que isso traz de tão importante para chegar ao ponto de fazer uma live sobre isso? Gente, né, nós estamos aí, né, hoje, com esse tempo aí, para discutir um pouquinho, né, sobre esse assunto tão importante, né, que acaba impactando bastante nos sistemas de criações, porque é uma das coisas que mais onera o sistema de criação, né? É uma das coisas de maior custo hoje na criação de cavalos, é a alimentação, né? E a gente costuma falar que a alimentação é o carro-chefe, eu falo que é o combustível, né? Se a alimentação vai bem, o resto acompanha. Então, por exemplo, a reprodução, né, depende muito da qualidade da alimentação, o desempenho dos cavalos nas provas, né, os cavalos que estão em treinamento, os chamados cavalos atletas, né, os cavalos que estão sendo treinados para concurso de marcha, eles têm que ter uma nutrição muito bem balanceada, porque o desempenho atlético dele depende dessa nutrição. Né? Então, a parte sanitária também, né, a saúde, o bem-estar dos cavalos, dependem muito da nutrição, porque a nutrição,
ela faz parte de um dos fatores motivadores do cavalo, né? O cavalo gosta de ficar em companhia de outros animais, ele é gregário por natureza, ele gosta de liberdade, né? Quanto mais em liberdade ele ficar, melhor. E o passatempo predileto do cavalo é se alimentar, né? Então, toda a fisiologia do cavalo, né? O sistema digestivo do cavalo, as adaptações, né, que ele apresenta, é para comer o dia inteiro, né? Então, o cavalo adora andar e pastejar. Ele gasta aí quase que o seu dia todo, né? Até 20 horas do seu dia fazendo o que ele mais gosta, que é comer, né? O ato da mastigação, né? O pastejar para o cavalo é uma das coisas que mais garante o seu bem-estar, né? Tanto se fala aí hoje de bem-estar, né? O bem-estar é o cavalo estar tranquilo, né? E você dá a chance dele expressar o que ele gosta de fazer, né? Então o bem-estar está muito relacionado a isso. E uma das coisas que o cavalo mais gosta de fazer é se alimentar, né? Ele adora se alimentar. Então a nutrição de cavalo, ela tem sido assim muito exigida, né, hoje em dia, porque o cavalo, ele é um pastejador por natureza, né? Então o principal alimento para o cavalo são os capins, nós vamos falar um pouco mais disso, né? E a gente sabe que o cavalo é muito seletivo, não é qualquer capim que o cavalo come, né? Então, hoje, a gente fala que as braquiárias, né, a braquiária decumbens em especial, ela é uma inimiga, né, dos criadores de cavalo, porque a braquiária se adaptou muito bem, né, nas condições do Brasil, e ela tomou conta das pastagens naturais todas. Então, eu acho que hoje o grande desafio de quem vai trabalhar com cavalos, né, na produção de alimentos, é o cultivo de forrageira. A gente não tem mais pastagens em extensão e em qualidade que vai atender o cavalo. Então, hoje, todo mundo que for trabalhar com cavalo vai ter que fazer um plantio, né, calculado, um plantio planejado de forrageiras. Então, isso é um grande desafio. E poucas pessoas se antenaram para isso ainda, né, de fazer um planejamento de produção de volumoso para os cavalos, né, que é o grande desafio. Igual eu disse, o cavalo, ele tem um sistema digestivo muito complexo, né, cheio de adaptações, e ele né, eu brinco muito nos meus cursos, o pessoal sempre lembra o meu sotaquinho lá do sul de Minas, né? Eu falo que Papai do Céu fez o cavalo, ele é um herbívoro, né? E aí eu brinco muito nos cursos, falo, o herbívoro tem que comer o quê? Erva, capim. O principal alimento para o cavalo é o capim. E muita gente não está levando isso em consideração hoje, né? Porque nós temos as facilidades dos concentrados, né? De alguns aditivos e suplementos, mas a base da alimentação do cavalo é a forrageira. E talvez uma das maiores falhas hoje na alimentação dos cavalos esteja no oferecimento dos volumosos. Thiago, para começar, isso aqui é um bate-papo, na verdade, são dois professores aí, então vou me dar o direito de perguntar algumas coisas aqui. Estou vendo algumas pessoas já chegando aí, claro, no live. Eles podem fazer as perguntas, que isso aqui é igual sala de aula, eles levanta a mãozinha aí, pergunta, a gente tenta levar. Mas eu, particularmente, tenho 2 pontos nesses tópicos que você acabou de abordar. O primeiro, que está ficando na moda aqui, nós, do Espírito Santo, a gente trabalha com agricultura familiar. E na agricultura familiar, o pessoal lida muito com produção de leite, um gadinho de corte. E nessas propriedades sempre vai ter um cavalo. É paixão nacional, não tem jeito. Quando a gente fala, daqui a pouco você vai falar um pouco da sua especialidade, que é o manga larga machador, são animais de competição, mas a gente sabe que nas propriedades pequenas, nós temos muitos desses animais aí que ficam no mesmo pasto que os bovinos. E aí eu queria deixar, se eu depois deixasse uma receita aí para o pessoal, o que ele pode fazer para alimentar esses animais, mas tem um tema mais polêmico, que é a respeito de baia. Eu escuto todos os meus alunos, quando chegam a falar comigo, falam assim, professor, botei meu cavalo na baia. Ele está mais bonito, ele está com o pelo mais brilhoso. Aí eu tenho uma teoria, eu queria que você ou concorda ou discorda comigo, sem problema nenhum. Baia é uma coisa que foi criada na Europa. Climas frios, para o animal, num determinado momento, ele ficava restrito de alimentação, então eles estabulavam esses animais para colocar dentro da baia. E alguém foi lá, viu e trouxe essa realidade para o Brasil. Mas no Brasil, a gente tem uns períodos de seca, mas tem alimentação bem planejada durante o ano todo. Qual que é o seu ponto de vista
em relação a cavalo estabulado. Você é a favor de cavalo estabulado? É contrário à estabulação? Qual que é o ponto de vista aí em relação às baias? Não, eu sou contrário a estabulação. Quanto mais solto o animal ficar, melhor. Então eu sou contrário a prender cavalo, né? É claro que às vezes eu falo que a baia é um mal necessário em algumas situações, né? Então quando você tem às vezes um garanhão de maior valor agregado, animais que estão em treinamento, que você precisa ter um controle maior e principalmente uma segurança maior sobre esses animais, né? A gente vai usar as baias. Mas mesmo na baia, você pode tentar se aproximar o máximo possível do que o cavalo gosta na natureza, que é a liberdade, né? E contato com outros animais. Então eu sou radicalmente contra essas baias extremamente fechadas. Eu sempre oriento que as baias devem ser o mais arejadas possível, o mais muito abertas, né? Que os animais tenham contato uns com os outros, né? Éguas, potros e potras, né? Pode ficar em baias de régua mesmo, um tendo acesso ao outro. E os garanhões a gente sempre recomenda que as baias sejam abertas, arejadas, né, que tenham, às vezes, telas, janelas entre uma baia e outra, para que os cavalos tenham contato um com o outro, né? Mas somente nessas situações, né, que os animais vão ficar em baia. E, por exemplo, garanhões em estação de monta, eu recomendo muito, faça uma pequena manjedourazinha, né, num piquete, e deixa o cavalo lá, ele vai ter um local para se proteger, né, do sol, da chuva, né, do frio, dependendo da época do ano, e vai ficar em liberdade, né? Então eu concordo com você, eu não gosto de prender cavalo, eu acho que piora muito a qualidade de vida dos animais, e aí alguns problemas começam a aparecer, né? Os famosos, Então, quanto mais puder deixar solto, melhor. só, depois nós vamos voltar a esse perfil de nutrição, aproveitando essa deixa aí, nas baias eu apresento comportamento estereotipado, né? São aí o Demais. morder madeira, dança de urso, isso aí é proveniente do uso, vou falar assim uma palavra forte, mas o uso indiscriminado da baia, onde são aqueles proprietários que os animais passam muito tempo do dia na baia e não tem a privação da liberdade, ele não consegue sair, dar uma caminhada, soltar o cavalo durante o dia para fazer um pastejo. Isso é muito comum, doutor Thiago, aqui na nossa região, onde cada vez mais os cavalos estão virando pet. E aí o povo da cidade, querendo ter o cavalo, o que eles fazem? Eles alugam uma baia. O cara monta um rancho, aluga uma baia, e essa baia aí fica de... É como se alugasse a baia, só que nem sempre o seu animal que você está pagando para ficar lá, ele é liberado no piquete, para correr, para andar, no redondel. Então, acho que está começando a aparecer muito problema de comportamento estereotipado, não em animais de competição, que são mexidos todo dia, mas aqueles animais para cavalgada, aqueles animais de valor zootécnico um pouco menor, mas eu já começo a perceber o maior número de comportamento estereotipado aí. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Eu tenho observado muito isso também, e uma coisa, né, que a gente, é um assunto polêmico, né, mas eu gosto sempre de chamar a atenção, que nós estamos vivendo uma época agora que cada vez está maior a tendência de o fornecimento de volumosos processados. Travou aí. Acho que foi o... Tá travado aí? Tá falando normal? Ele tá falando? Não. Doutor Thiago, tá me ouvindo? Eu estou com a equipe nos bastidores aqui, por isso eu estou perguntando. Pergunta se a galera se travou, se eles mandaram assim ou não. Manda um sinal. Travou aí. Caiu aqui. Travou. Caiu aqui. Conecta aqui para mim. Reconectaste? Coloquei. Só um minutinho, pessoal, que parece que a conexão do Thiago caiu aqui. Eu vou chamar ele de novo. Deixa eu falar. Tira uma folha para mim. Tira uma folha para mim. Vou anotar todas as perguntas para depois você ir falando. Né? Thiago, Só um minutinho, nós vamos voltar para o Thiago. Já caiu aqui. Estou aguardando ele voltar aí, mas quem tiver... Beleza. Doutor Thiago, voltou? Oi? Voltou. Você estava falando aí, você estava falando dos alimentos processados. Pelo menos foi na hora que travou para mim. Não sei se travou para todo mundo. Uhum.
Mas na hora que você estava falando... Então, Pode continuar, por favor. Existe uma tendência hoje muito grande ao fornecimento desses alimentos processados, né? Então, isso diminui muito o tempo de mastigação, né? O tempo que o cavalo gasta no seu dia se alimentando. Então, um cavalo que normalmente gastaria aí de 17, 18 horas no seu dia se alimentando, ele está gastando 2, 3 horas para comer toda a sua dieta, né, do dia. Então, aumenta muito, né? Associado a esse confinamento excessivo, isso tem aumentado muito, né, o aparecimento dessas estereotipias mesmo. Né? Já vi casos graves aí de cavalo, né, além de ser, né, das que você citou aí, dança de urso, né, o cavalo ficar roendo tudo que tem pela frente, as portas das baias, quebra os coxos, né, começa a dar coice na baia. Já vi cavalo mordendo nele mesmo, né, de tirar pedaço do peito mesmo, o cavalo que começou a roer o seu próprio casco, né. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né, porque o cavalo está nos mostrando que alguma coisa não está legal com ele, né. Então, o confinamento excessivo e essa diminuição do tempo de mastigação, o tempo que o cavalo gasta se alimentando, né, eu acho que interfere muito nessas estereotipias aí. Thiago, só para a gente continuar aqui, a gente acabou, eu empolguei com a parte da baia e eu vi aqui que alguém cobrou. O seu xará aí, Thiago Silva, em relação aos animais misturados com gado de leite, gado de corte, qual que seria a recomendação para deixar esses animais juntos aí? Ou você recomenda, fala, ó, não tem jeito, separa aí, bota um piquete melhor para o cavalo. Qual que fica a sua recomendação aí? Eu gosto de separar, viu, Diogo? Eu gosto cada um no seu quadrado, sabe? Porque muito por uma questão de facilidade de manejo, porque ficando junto, por mais organizado que a pessoa seja, vai indo, a coisa começa a misturar, o cavalo começa a comer a comida do gado, o gado começa a comer a comida do cavalo, e aí os problemas começam a acontecer, né? Hoje é muito comum o uso, né, de sais minerais hoje para os bovinos, né, enriquecidos aí com os ionóforos, né, com a monenzina, e a gente sabe que a monenzina é muito tóxica para o cavalo, então qualquer ingestão acidental ali, né, pode causar aborto, pode causar morte dos animais. Então eu prefiro que os animais sejam manejados, né, cada um no seu espaço. Show de bola. Olha, Thiago, eu estou vendo que tem um público diverso aqui. Tem amantes do cavalo, mas também tem amigos, familiares aqui, para a gente nivelar todo mundo. O que o cavalo gosta de comer? Quais são os alimentos prediletos dele aí? O cavalo gosta de comer capim. O capim de qualidade, né? Então eu falo, ele gosta de comer e a gente tem que dar prioridade ao que é bom para ele, né? Então, igual eu brinquei, né? O cavalo é um herbívoro, né? Monogástrico não ruminante. E o seu sistema digestivo, ele tem uma série de adaptações para fazer a digestão, né? Principalmente da parte fibrosa do capim. Agora, o capim tem que ter qualidade. E isso depende muito do estágio de vida da planta, né? Do capim. Então, o manejo de pastagem, ele tem que ser muito rigoroso, né? Tem que ser muito técnico, para você sempre ter capim de qualidade. Então, eu acho que esse é o grande desafio hoje do sistema de produção, né? Volto a dizer. Então, a gente tem que saber escolher, né, as variedades de capim que atendam às necessidades do cavalo, né? Então, além de valor nutritivo, de palatabilidade, que é uma coisa que é muito importante, né? Porque o cavalo não come qualquer capim por causa da palatabilidade, né? E as condições de manejo, né? Ele vai ter um bom valor nutritivo dependendo do manejo, né? Dependendo da fase de vida da planta que o cavalo vai ter acesso. Então, o manejo de pastagem, né? Eu falo que todo criador de cavalo tem que ser, antes de mais nada, um produtor de forrageira, né? Então, geralmente, o pessoal faz o contrário, né? Primeiro ele constrói a baia, depois compra o cavalo e depois preocupa com a comida. Eu falo que o sistema de criação hoje tem que ser o contrário. Você primeiro, né, planeja o seu sistema alimentar, depois você compra o cavalo e o dinheiro da baia você guarda e gasta com outra coisa, né? Então, o cavalo, quando ele tem acesso a forrageiras de qualidade, gente, é o que ele mais gosta, né? Na natureza é o que ele come. Agora, dependendo da sua necessidade nutricional, né, que é o que vai variar de acordo com o estágio de vida do animal, né, a gente sabe que potros, né, animais jovens, têm exigências nutricionais diferentes dos animais mais velhos, né? Cavalos que estão em treinamento,
né, éguas que estão em lactação têm uma exigência nutricional muito maior quando comparado com animais que estão parados, né, que vão ter somente uma necessidade para mantença, não é isso? Então, às vezes, dependendo da necessidade nutricional, somente o capim não supre, né, essa demanda. E a gente tem que entrar com os suplementos, né? E aí onde vem as rações, né? Os alimentos concentrados, que são feitos, produzidos à base de grãos, né? Então são ricos em amido, em proteínas, né? Vai depender da sua composição. Então o cavalo, ele gosta demais desses cereais, né? Então você fazendo hoje uma combinação, né? Se houver essa necessidade de capim de qualidade, e o suplemento, né, concentrado, as rações, somente para complementar a dieta, né, você faz uma dieta muito saudável e prazerosa ao cavalo, né? Então você só tem que equilibrar essa dieta, né, usando ingredientes que são, né, palatáveis. O cavalo gosta de uma variedade de alimentos, mas a gente tem que atendê-lo, né, quanto às suas necessidades nutricionais. Então acho que esse é o grande ponto, tá? Então, os concentrados hoje são feitos à base de milho, soja, né, o farelo de soja. Alguns entram farelo de algodão, aveia, né, cevada, casquinha de soja. Então, tem vários ingredientes aí que são utilizados, né, formando uma dieta para o cavalo. E ela é muito palatável, o cavalo gosta muito. Mas não podemos, de forma alguma, né, dispensar a qualidade do capim. Esse é o principal alimento para o cavalo. Você falou de capim, Thiago. Falando aí um pouquinho dos capins, nós temos aí, o cavalo gosta de Tifton, Corte Cross, Mombaça, e eu ouvi um tema polêmico uns dias atrás sobre o Mombaça. Você tem uma coisa... O que você fala em relação ao Mombaça? Pode utilizar, não pode? Como é que você vê isso? A experiência que eu tenho com o Mombaça é muito boa, é um excelente capim, né? Com alto potencial de produção, valor nutritivo excepcional. Agora, ele é bastante exigente quanto ao seu manejo, né? Então, você respeitando a altura de entrada, a altura de saída, né? Conseguindo manejar numa boa, né? E usando o Tanzânia, né? O Mombaça, né? Esses pânicos em solos que tenham topografia e tenham qualidade adequadas a ele, não vejo o menor problema. É um capinzaço, né? Gosto demais. Tenho uma experiência muito boa com ele. Uma das coisas que... como o crescimento dele é muito rápido, né? Ele passa rápido. Então, às vezes a gente tem... os fazendeiros, né, os criadores, eles têm muita experiência, às vezes, com gado, né? Então, uma dica que eu gosto de dar é o seguinte: o manejo de pastagem para cavalo, esses capins de torceiras, capins que têm um potencial de crescimento mais rápido, né? Você sempre maneja esses capins numa altura mais baixa do que para o gado, né? Então, hoje, por exemplo, no Mombaça, né, que é recomendado lá você entrar com gado 1,30 m, 1,50 m, né, não sei. Com cavalo, hoje, a gente já recomenda entrar com 80 centímetros. Né? Com 80 centímetros, onde ele vai ter praticamente somente folha, né? Você já entra com ele, né, com os cavalos nele. Então, isso é uma recomendação de manejo. Show. Thiago, aproveitando aí essa deixa de volumoso e concentrado, qual que é a proporção? Eu sei que você vai falar das categorias animais, mas um cavalo que está aí só para cavalgada e um cavalo de pista para um concurso de marcha, qual que é a diferença da nutrição deles? O que eu tenho que oferecer? Por exemplo, eu tenho um cavalo lá que eu só ando nele para dar uma volta no final de semana. E tem um outro animal lá que eu estou vendo, vou dar um abraço aqui para o Vaine Passamani, lá do Aras Passamani. Para quem não conhece aí, bacana. Eu conheci o Dr. Thiago fazendo um curso dele, do Manga Larga para universitários. Nós começamos a conversa já tão quente, que nós nem falamos sobre isso ainda, mas nós vamos chegar lá. Então foi lá que eu comecei a aprender um pouco do Manga Larga. Eu estava entrando na faculdade em 2011, acho que foi 2011 aquele curso, não estou enganado a data. E aqui, para provar que eu estava no curso, essa caneca foi de lá. Bacana. Guardo com o maior carinho até hoje, onde eu vou, ela está agarrada comigo. Foi um presente que você me deu. Bom demais. Nós temos que voltar lá no Passamani, que aquelas tilápia que ele estava criando lá já deve estar cada tubarão. Para a gente comer um pouco daquela tilápia lá.
Deve estar o tubarão mesmo, porque eu estou sempre em Castelo, até hoje eu não comi delas, elas devem estar do tamanho do tubarão mesmo. E Wagner está aí. Pois é, nós temos que voltar lá para provar. Aí, ó, Wagner está lembrando a gente aqui, 2013 foi o curso. Está mandando a mensagem ali. Thiago, o tempo passa, hein? Muito bom, a época boa. Meus alunos, até hoje, eles me cobram do Universitário, Mangarapa Universitário 2. Depois nós vamos abrir para você falar da associação, como é que está aí, essa parte de eventos, de cursos. Estou num momento difícil do isolamento, agora eu sei que está parado, mas vai voltar, o mundo vai voltar ao normal em breve, e nós vamos ter oportunidade de essa troca de saber ser pessoalmente, não só mais virtualmente. Mas aí, Thiago, vamos voltar aí, esse assunto, então, do volumoso concentrado em relação a categorias animais. Como é que você faz essa avaliação? É o seguinte, os animais que estão trabalhando, né, ou na cavalgada, né, que é considerado um exercício de baixa intensidade, né, ou os animais que estão em treinamento, que já é, né, um exercício de intensidade moderada, você tem que ir ajustando a dieta. Então, o NRC, né, dos equinos, eles falam que cavalos, somente que estão em exercício muito leve, isso vale para garanhões também, que estão sendo pouco usados, você trabalhando hoje com 20% a 30% de concentrado e 70% a 80% de volumoso, você consegue fechar uma dieta bacana para esses animais, tá? E os animais que estão em treinamento, né, especialmente para concurso de marcha, a recomendação do NRC para exercícios moderados, né, que é o concurso de marcha, a gente trabalha com 50% a 50%, né, de volumoso e concentrado. Isso, o cálculo é feito em cima da ingestão de matéria seca, né? O animal vai comer a gente faz os cálculos como se todo alimento que o animal fosse comer tivesse livre de água, né? Então, isso todo animal tem na sua composição a porcentagem de matéria seca. Então, um equino para concurso de marcha hoje, né? O cavalo de cavalgada vai comer em torno de 2 a 2,2% do seu peso vivo em matéria seca. E o cavalo para concurso de marcha, mais ou menos isso também, 2,2%, né, dependendo aí da idade do animal, a 2,5% do seu peso vivo. Então, um cavalo de 400 quilos, ele vai comer aí em torno de 8,8%, vamos arredondar aí, 9 quilos de matéria seca por dia. Então, o cavalo que está sendo treinado para concurso de marcha é 50% a 50%, né? Então, desses 9 quilos, 4,5 quilos tem que ser de ração. A ração tem hoje, aí, em média, 88%, 90% de matéria seca. Então, esse animal vai precisar comer, né? Esse é um animal que está em treinamento mesmo, tá? Aproximadamente 5 quilos de ração e 5 quilos de matéria seca, né? De feno, ou 20 quilos de capim, né? O capim dá em torno aí de 18%, né? 20% de matéria seca. E o feno em torno de 90%. Então, isso seria, né, um cálculo, uma base de cálculo para a gente começar a nutrição do cavalo. E você pode ajustar, né, sempre olhando o ganho de peso, né? A gente não tem muita tradição de pesar os nossos cavalos, né? Então, a dieta ela é toda formulada em cima do peso do cavalo. Então, o cavalo atleta, no início, quando ele começa a ser treinado, ele tem uma tendência a perder peso nas 2, 3 primeiras semanas. E depois, nas duas, 3 próximas semanas, ele volta a ganhar peso, né? Porque ele hipertrofia um pouco a musculatura, ele estabiliza, né, na condição de exercício, e ele vai voltar a ter esses 400 quilos. Então, a gente começa a acompanhar o ganho corporal do cavalo. Se ele já está num score corporal bacana, né, a gente quer que esse cavalo mantenha esse peso, né, durante o treinamento. Então, ele não pode nem ganhar, nem perder muito peso naquela semana. Então, o ideal é que vocês pesem os cavalos toda semana e vai fazendo ajuste na dieta. Então, se aquele cavalo ganhou um pouco de peso e está passando um pouco do score, você pode trabalhar com 40% de concentrado, 60% de volumoso. Se aquele cavalo naquela semana, às vezes, perdeu muito peso, você pode trabalhar naquela semana com até 60% de concentrado e 40% de volumoso. Mas sempre baseado nesses 50%, 50%. Tá? Tem cavalos, às vezes, né, por fatores individuais, onde a conversão alimentar é maior, né? Você pode trabalhar com 40% de concentrado, 60% de volumoso.
Então é uma coisa dinâmica, você tem que estar sempre pesando o animal, observando o score corporal, né? E vendo a resposta à nutrição. A nutrição não é uma coisa, não é uma receita de bolo que vai servir para todos os animais, né? Você tem que ir ajustando. E o cavalo de cavalgada, né? Hoje com 30%, né? Um cavalo de 400 quilos aí que vai comer 8 quilos de matéria seca por dia, né? Com 2,5 kg de ração, você faz uma dieta bem saudável para ele, né? Desde que o volumoso seja de qualidade. Então, isso tudo, esse equilíbrio, vai depender muito da qualidade do volumoso, né? Então, com esses, né, variando aí de 20% até 50% de concentrado, você fecha a dieta desses cavalos, dependendo da exigência, né, quanto ao exercício. Show de bola. Tiagão, tem uma aluna minha da biomedicina que está começando agora, comprou uma eguinha lá para o sítio dela, não conhece de cavalo, mandou um aqui, que vai até encaixar no que eu ia falar, mas vou aproveitar a situação dela. Ela perguntou o seguinte: Diogo, minha ela está prenha, eu posso dar sal mineral para ela? E aí, baseado no que eu já ia te perguntar, ela sobre a mineralização dos cavalos, vamos aproveitar essa pergunta, Juliana. Ela deve dar. Fala para ela aí. Não, ela deve dar, né? Não pode ficar sem de jeito nenhum, ainda mais numa égua prenha, né? Depois, quando ela começar a dar leite, né? Quando ela parir, aí que você não pode deixar faltar de jeito nenhum, né? O cavalo, ele é muito exigente em alguns minerais, né? O cloreto de sódio, né? O sódio, o cloreto, o cálcio, o fósforo, né? Manganês, ferro, zinco. Então, na verdade, a gente considera os minerais como um conjunto, né? Então, você dando um mineral de uma empresa idônea, né? Dando a quantidade que o animal, que aquela empresa, que aquele fornecedor recomenda por dia, né? Varia aí, às vezes, de 70, 80 até 120 gramas por dia, né? O cavalo, ele é muito exigente, né? Essa reposição mineral, quanto maior a exigência, né, do cavalo, em termos fisiológicos, maior vai ser a necessidade mineral. Então, a gente fala que mineral é uma coisa que não pode faltar, tem que ficar sempre disponível lá no coxo, né? E você sempre medir o consumo, ver se o cavalo está comendo aquela quantidade necessária ali por dia. Isso aí. Tiago, mas a gente pode perceber na prática que os cavalos, quando você começa, eles estão desmineralizados, eles procuram o mineral de uma forma até meio que assustadora para quem não... Eles vão lá e comem mesmo. Chega em determinado momento, você coloca o sal no coxo, e aí você começa a observar, que você falou: opa, será que esse cavalo tem algum problema? Quem não conhece pode falar: ó, vou parar de dar o sal mineral porque ele parou de lamber. É uma coisa que eu sempre escutei como professor, e até quando eu tenho meu cavalinho lá de cavalgada, e eu escuto muito isso lá onde ele está. O pessoal fala: Diogo, não vou dar sal mineral mais não, eu estou comprando sal à toa, está sobrando no coxo. O que você fala para esse pessoal, Thiago? Eu falo, mas fala você, de repente o santo de casa não faz milagre. Fala aí para eles ouvirem. Não, mineral não pode faltar. Eu começo pelo caminho inverso. O cavalo, quando ele está com deficiência mineral, igual você falou, né? Alguns começam a comer a cauda dos outros, né? Potrinha danada para ficar comendo, às vezes, a crina, a cauda de outros animais. Ele começa a lamber o chão, né? Lamber parede. Até roer as madeiras também, né? Começa a comer fezes, né, de outros animais, então isso são indícios que está com a deficiência mineral. E animais que às vezes têm algum tempo que não tem acesso ao sal mineral, se você colocar 1 quilo lá, ele come 1 quilo. Ele tá com tanta necessidade de sal mineral, né, que ele come demais. Então, no início, é importante você limitar o consumo, né? Se a recomendação são 100 gramas de sal mineral por dia, você vai deixar o cavalo ter acesso somente a esses 100 gramas. Né? E depois, à medida que o cavalo vai regulando, né, a ingestão de mineral, ele tem esse sistema autorregulador mesmo. Mas o mineral nunca pode faltar. Né? Ele tem que estar sempre disponível no coxo. Se ele não está lambendo tudo, é porque ele está, naquele momento, né, bem servido aquele mineral, mas amanhã pode faltar e o cavalo tem aquela necessidade de lamber o sal. Então, nunca pode faltar. O sal mineral é uma das coisas essenciais. Hoje é considerado aí o segundo alimento na ordem de importância para o cavalo, depois do capim, é o mineral. Tiago, eu fico muito feliz, e só de saber que eu vou salvar essa live depois, ela vai ficar salva lá. Amanhã nós
Nós estamos lançando daqui a pouquinho, na hora que acabar aqui, nós vamos lançar o canal do YouTube, vamos lançar uma matéria lá, e essa live também vai estar, acredito que a partir de amanhã. Eu estou com uma equipe aqui, que eles não trabalham sozinhos, não, gente. Daqui a pouco eu vou chamar os meninos, mas tem o Juliano Casta e o Augusto Filho estão aqui, e eu faço questão que eles editem isso para colocar para todo mundo ter acesso e ouvir de novo, e de novo, e de novo, a importância da mineralização. Eu acho muito bacana. Tem que, eu sempre falo, a frase mais importante é a seguinte: tem que mineralizar. Cavalo é muito exigente e faz toda a diferença, né, a mineralização. E faltou um item importante aí para a gente, pelo menos mais um passo na nutrição. Eles são doidos para ouvir de silagem de milho. Calma, pessoal, isso é igual. Nós vamos falar, todo mundo pergunta. À medida que o Ibope vai aumentando aqui, nós estamos segurando a pergunta boa. Tá todo mundo doido para saber do volumoso. Já está aqui no script para mim, para o Thiagão. Pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho a gente responde sobre silagem de milho. Mas vamos tranquilo. Vamos falar da qualidade da água. Qual que é a importância da qualidade da água na nutrição do equino? Essencial, né? A água é considerado o alimento mais essencial para a vida, né? Ela está envolvida em todas as reações metabólicas do organismo, né? Então, eu costumo sempre falar, é uma brincadeirinha que a gente faz, mas ela deixa assim, uma impressão muito forte nas pessoas. Eu falo assim: como que eu vou avaliar a qualidade da água dos meus cavalos? Eu falo o seguinte: a água boa para o cavalo é aquela que até você tem coragem de beber. Né? Então eu falo isso muito nas fazendas. Você vai lá no coxo e vê aquela água lá, eu pergunto às vezes para os responsáveis, falo assim: você tem coragem de beber essa água aí? Se o cara falar assim, eu tenho coragem, é porque a água tá boa, né? Então isso é um ponto hoje muito difícil, né, no manejo das propriedades, você manter a qualidade da água, né? A higienização dos coxos, né? Às vezes fazer até um trabalho mesmo de tratamento da água para fornecer para os cavalos, né? Então a água, ela é essencial e ela tem que ter qualidade. Ô, Thiago, eu tenho um exemplo aqui que eu falo sempre em sala de aula e com quem me pergunta. Você chega num cavalo na cavalgada, de um lugar que ele quer beber água, que é um momento que geralmente a gente vai acompanhar. Durante o pasto, você não vai ficar olhando o cavalo beber água, mas quando você chega dele num passeio, você quer botar ele no bebedouro. Aí o cavalo tem uma reação que ele faz. Quando você pega um bebedouro que está muito sujo, ele bota a cabeça, ele balança a cabeça dele. E eu cansei de ouvir para limpar. Quando eu era mais novo, e depois, como professor, os alunos, quando a gente fazia isso, os alunos falaram: professor, olha que legal, o cavalo está brincando com a água. E eu sempre falei com eles: gente, eles não estão brincando com a água. Esse coxo é tão sujo que quando eles fazem o movimento de empurrar, a onda que a água faz leva o mais denso para as laterais e ele tenta beber o máximo possível do meio. Então, toda vez que eu estou vendo um monte de água prestigiando a gente, eu sempre falo para meus alunos: limpe os bebedouros, mantenha a água limpa. Se você olhar para um lado, você fala negócio de beber água, eu falo o seguinte: pelo menos aqui em Castelo, são 40 graus no verão, um calor danado. Eu costumo brincar onde é meu cavalo, o seguinte: se na hora que não tiver ninguém olhando, você pegar, olha para um lado, olha para o outro, se o bebedor está muito limpo, você tem coragem de lavar o rosto, lavar a mão e ainda beber aquela água no calor. Se você não tem coragem de botar a mão, você vai botar seu cavalo para beber essa água? Então... É isso aí. Nós estamos aqui, vocês estão vendo que minha câmera está mexendo, minhas duas mãos estão aqui, Thiago. Eu tenho a equipe técnica, já está olhando aqui, está achando que não está boa. O meu som está bom aí? Estão ouvindo aqui na... Não, tá bom demais. Eu vou te falar, são duas figuras aqui, Thiago. Agora melhorou um pouquinho, estava dando umas pequenas falhazinhas, mas agora tá bom. Tá beleza. Pode deixar que eu vou te monitorando também. O bom de contratar uma equipe boa aí, Juliano Augusto, fica no meu pé aqui nos bastidores. É muito engraçado. A turma é top. Mas isso aí... Ô, Diogo, uma coisa muito importante que eu costumo dizer é o seguinte: é a disponibilidade da água, né? Um cavalo, igual você falou aí, né? A região de vocês aí, no verão, é muito úmida, muito quente, né? Sim. Então, um cavalo aí na sua região, ele bebe, às vezes, 4 vezes, 5 vezes mais, né? A quantidade de água que toma, às vezes, lá no sul de Minas, que é uma região mais fresca. É isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado
né, na ingestão de água, porque ela varia demais. O cavalo, para manter-se, ele bebe aí de 15 a 20 litros de água por dia. Mas um cavalo que está em exercício, em treinamento, numa região quente, igual aí no Espírito Santo, né, quente e úmido, às vezes está comendo ração, feno e sal mineral, né? Então, são alimentos com baixa quantidade de água. Então, um cavalo desse chega a tomar, às vezes, 80, 100 litros de água num dia, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o consumo de água, ele aumenta, né? Ele se diferencia, às vezes, dependendo do tipo de alimento que o cavalo está comendo, da fase de vida, né? Se ele está em exercício ou não. Éguas lactentes bebem muito mais água do que uma égua solteira, né? Então, isso tudo tem que ficar, tem que entrar no planejamento. Você ter disponibilidade de água, né? Às vezes, dependendo se você tem um rebanho maior, coxos de água muito pequenos não são adequados, né? Você tem que ter área de coxo, né? Então, é uma coisa que tem que prestar bastante atenção aí também. Eu vejo muito por aqui também, Thiago, o pessoal ainda botando água na baia, no balde. E aí, o que você acabou de falar, Castelo, por nossa região, muito quente. O cara passa, o catador passa, ele abastece o balde de manhã e depois vai abastecer só à tarde. E às vezes o cavalo, ou ele bebe tudo, ou ele pode, no movimento de pegar água, ele acaba deixando a água cair e esse cavalo acaba tendo uma restrição hídrica. Ele fica sem beber água e aí está o problema destacado na frente de todo mundo e o pessoal vai se preocupar porque esse cavalo não está engordando, porque esse cavalo está sempre mal e está ali na cara da gente e ninguém observa. Muitos anos eu vi esse e o cavalo, ele tem uma facilidade de desidratação muito grande, né? Eu não sei, né? Poucas pessoas, às vezes, muitas pessoas, às vezes, não sabem disso, que cavalos e seres humanos são as únicas duas espécies que tem, faz parte do sistema termorregulatório a sudorese, né? Então, cavalos e seres humanos é que tem glândulas sudoríparas, né, espalhadas pela pele. O cavalo até mais do que a gente. Então, o cavalo perde muitos líquidos, né, através do suor, além, né, de urina, fezes, respiração, né, reações metabólicas mesmo, mas a sudorese do cavalo é muito grande, né? Então, exatamente porque faz parte desse sistema termorregulatório. Então, o cavalo se desidrata com muita facilidade. E a desidratação do cavalo é muito severa, né? Traz consequências aí bem complicadas. Tiago, para a gente fechar aí essa parte, a primeira parte aí, né? Tem uma frase famosa que é o seguinte: o cavalo morre pela boca. Né? A gente ouve falar muito isso aí, depois que já deu uma boa entrada e falando de alimento volumoso, concentrado, quantidade de mineral, quantidade de água. Por que o cavalo morre pela boca, Thiago? O cavalo, ele é muito seletivo, né, em relação às suas dietas. Não é todo tipo de alimento que o cavalo vai se adaptar bem. Então, ele é muito sensível, o sistema digestivo dele é muito complexo. A maior causa mortes de cavalo no mundo, né, depois da velhice, são as cólicas, né? Então, qualquer desbalanço nutricional, qualquer situação que saia do ideal para o cavalo pode trazer um risco à vida, né? Então, e o cavalo ele é extremamente seletivo. Então, a gente tem que procurar, né, trabalhar com alimentos que o cavalo tenha, né, que ele goste, né, que sejam palatáveis para o cavalo, sempre de maneira equilibrada. Eu falo que se você tiver capim de qualidade, que o cavalo coma, goste de comer, né, existem alguns experimentos muito interessantes, né, que eles colocaram vários tipos de capins e viram em 24 horas o número de bocados naquele capim, né, e o Tifto 85, ele foi campeão disparado. O cavalo deu 550 bocadas lá, né, no dia, nesse capim. E sendo que outros capins o cavalo deu, às vezes, 60, 70 bocadas, né, no mesmo dia. Então, capim de qualidade que satisfaça, né, o gosto do cavalo. Equilibrar as dietas através, né, dos concentrados, se for necessário. Sal mineral e água de qualidade sempre à vontade. Tem que prestar muita atenção nisso aí, né? E algum aditivo, né, se for necessário. Eu gosto muito dos probióticos, né? Aditivos
são algumas substâncias colocadas na dieta dos cavalos que não tem a finalidade principal de fornecer nutriente, né? É para estabilizar o alimento, para melhorar a resposta do animal àquele alimento. Então, animais que estão em situação de estresse, às vezes, né? Que não estão comendo um capim de qualidade, né? Ou está numa situação de manejo, né, pior, uma coisa que eu recomendo muito é o uso de probióticos, né? Isso é bem, como é que fala, provado cientificamente, né? Que os seus efeitos benéficos na nutrição de cavalo. Então, como aditivo, eu gosto muito do probiótico, né? Em potros, às vezes, desmamados, equinos que estão, às vezes, em treinamento, né? Estão com algum problema aí em relação à dieta. Então, eu gosto muito do uso de probióticos, sabe? Então, o cavalo é muito sensível à sua alimentação, né? E é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. Então, ela tem que ser sempre equilibrada, atendendo aí as necessidades do cavalo. Tiago, antes da gente tocar no assunto que eles mais querem ouvir aí, que é a silagem de milho, eu quero ter uma pergunta aí. Eu passou de percebido, deixa eu ver se eu vejo o nome dele. Mas eu achei engraçado que isso aqui todo é o Jerônimo Pires Neves. Ele pergunta, tão tradicional pergunta, que é: por que o cavalo não vomita, Tiago? Isso é uma adaptação anatômica que ele tem, né? Primeiro que ele não tem o centro do vômito, né? E a válvula que fecha, né, a entrada do estômago ali, né, na transição do esôfago para o estômago, a válvula cárdia do cavalo, ela é muito forte, o fechamento é quase que hermético mesmo. Então, é somente num sentido. O cavalo, ele vai mastigando ali, vai fazendo aqueles bolinhos ali de 30, 40 gramas, vai deglutindo. Na hora que junta ali uns 4, 5 bolinhos daquele ali na entrada do estômago, eles vão pressionar a válvula cárdia, ela abre, aquilo entra para dentro do estômago e aquilo fecha de novo. Então, o cavalo não tem esse centro do vômito. Ele não consegue. O cavalo, se você vê um cavalo vomitando, não é porque a situação dele está complicadíssima. Tiago, o Wagner... Então, é uma característica da espécie mesmo. O Wagner Passamani, uma coisa vai levando a outra. Ele falou no começo o seguinte, ele falou qual a relação da nutrição com fazer dente do cavalo. Eu vi lá, foi nos primeiros tópicos dele, eu esperei chegar a esse patamar. A gente sabe que a mordida do cavalo, ela é lateral e não igual a nossa. O que se interfere, por exemplo, um animal solto a pasto e um animal estabulado? Não fala ainda se a silagem de milho é boa ou não. Eu só quero que você fale o seguinte, o animal que come só a silagem hoje e o animal que come a pasto, qual que é a diferença em relação aos dentes? De quanto tempo a gente vai precisar mexer nos dentes desses animais? A gente sabe que um dente vai atrapalhar no andamento, vai atrapalhar a qualidade de vida do animal, ele vai sentir dor, ele vai diminuir o consumo. Então, o que é essa relação do animal consumindo a pasto e o animal consumindo dentro da baia? Qual que é a diferença em termos de arcada dentária? O cavalo, né? Então, a gente falando de novo da natureza do cavalo, né, ele passa a maior parte do dia se alimentando. E o cavalo solto, ele come capim. E o capim é muito abrasivo, né? Então, o próprio capim, ele vai desgastando os dentes ali do cavalo de uma forma mais homogênea, né? De uma forma considerada normal, não é isso? Sim. Mas o cavalo tem uma particularidade anatômica ali, que a arcada superior é um pouco mais larga que a arcada inferior. Mas com o cavalo comendo capim, né, que é muito abrasivo, o desgaste dentário dele é melhor, é mais homogêneo. Quando você estabula o cavalo e o cavalo começa a comer somente ração, silagem, né, alimentos assim mais macios, e ele não gasta muito tempo mastigando, o desgaste do dente é muito menor e acontece às vezes de forma irregular. Então as pontas dentárias, né, elas são muito comuns hoje. Então os cavalos que estão hoje estabulados, geralmente eles têm que fazer o dente, né? Essa rotina mesmo, toalete de boca que a gente fala, né? Então hoje o pessoal faz muito nos potros, né? Quando vai começar a doma, antes de vestir a embocadura, né? Já faz um toalete da boca e está sempre monitorando, né? Tem propriedades aí que de 6 em 6 meses está tendo que fazer esse toalete na boca dos cavalos. Mas isso tem muito a ver com esse desgaste irregular, né? Pelo hábito de alimentação. Às vezes cavalo que fica... que desenvolve o vício, né, de ficar roendo porta de baia, porteira, essas coisas, às vezes, também tem esse desgaste irregular dos dentes, tem fratura dos dentes, então isso interfere demais, né, na qualidade nutricional, né, porque a digestão começa pela boca,
né? O atrito ali, a diminuição do tamanho do alimento ali pelos dentes é muito importante para o cavalo. Então, a saúde bucal do cavalo é importantíssima. Thiago, só dar um adentro aqui, que a gente vai abrir o canal do YouTube chamado Papo com Diogo Vivaco. Quem já quiser adicionando aí depois que acabar a live, nós vamos falar exatamente, já tem uma matéria editada, filmada, convido você a assistir, eu vou mandar o link para você, com o médico veterinário Diego Brunoro, já está gravada essa matéria, nós temos lá no centro de treinamento Equest do Igor, você vai ter a oportunidade de conhecer, que eu vou te convidar para vir a Castela em breve, e aí ele detalha tudo isso que você comentou aí, ponta de dente, quando fazer, já está tudo gravado, daqui a pouco vai sair fresquinho em primeira mão aí para a turma que está no canal acompanhando a gente, tá bom? Mas eu sabia como a gente está hoje na nutrição, eu já vi que vamos ter que voltar para mais lives, aí depois você bota o valor, que hoje está gratuito, mas depois você combina aí, porque é uma aula que é isso? Aqui, isso tem valor, tem que ser agregado. Não, prazer para mim. Eu falo que a gente tem sempre que... A gente tem a obrigação de dividir a experiência da gente com os outros, né? Conhecimento não vale de nada se não for passado adiante, né? Essa troca de experiência é muito importante, né? Sempre. Eu estou vendo aqui o Vitor, que é um médico veterinário, amigão nosso aí, está registrando, vai registrar meu cavalo esses dias. Vitor, faz uma coisa aí, e ele está falando aqui que você é capixaba já, da gema aí, então... eu falo que o meu umbigo deve estar enterrado aí no Espírito Santo, viu? Porque eu gosto demais disso aí. Sempre me dei muito bem, tem grandes amigos. O Vitão mesmo é um amigo pessoal que eu tenho aí, né? Admiro demais o trabalho. Hoje nós falamos, né? Falei que é uma pessoa que sempre correu atrás dos sonhos, né? E hoje está brilhando aí, ajudando a gente aí a fomentar o cavalo manga larga machador, né? Abração para você, Vitão. Você é nosso. Eu vou ver se meu cavalo vai pegar registro, mas se pegar registro, eu vou filmar ele marcando. Meu sonho é ter essa ferradurinha aqui, ó, no meu cavalo. Então eu quero ver. É bom demais. Eu vou botar na live, que eu já aperto ele. Ele vai ter que caprichar, a mão dele vai tremer na hora de botar aquele nitrogênio lá, hein? Quando nós trabalhamos junto aqui, eu sempre falei muito para ele, ó, tem que ser firme, tem que ser bastante exigente no registro, hein? E eu tenho certeza que ele é muito criterioso. Então, excelente profissional. A turma aqui o estado aí está muito bem servido. A turma aqui no sul, o cavalo é muito admirado aqui na nossa região, Thiago. Os cavalos de cavalgada, cavalos de competição. Essa região sul aqui é muito... O pessoal tem um carinho muito grande pelo cavalo, e principalmente pela raça manga larga machador. A gente tem aqui os amantes também do Partilha, mas aqui na nossa região sul, sem dúvida nenhuma, o manga larga aí tem um carinho especial aqui pela turma. Thiago, então vamos falar aí. O pessoal está na ansiedade. Fala um pouquinho da tal da silagem de milho. E eu já vou te adiantar, porque eu sei um pouquinho, eu vi sua última live, eu sei que você vai falar. Então eu vou dar um relato de um criador agora. Eu tenho meu cavalinho pé duro lá, e ele está comendo ração, está comendo silagem de milho exatamente desde o dia que eu comprei. Eu comprei ele lá um grande amigo nosso também, que eu vou deixar um abraço aqui, que está sempre abrindo porta do Ares para mim, que é o Ares do Dani, em Itaperuna. E aí, top de linha. O Dani, esse cavalo ficava a pasto lá, e quando eu trouxe ele para cá, como eu não tinha propriedade, eu botei ele numa baia, e ele come silagem de milho desde então. E já tem aí 2 anos que eu tô com esse animal, e até hoje ele não apresentou nenhum problema. A gente sabe que silagem de milho é uma coisa relativamente nova, tanto que está todo mundo perguntando, todo mundo questionando aí se pode, se não pode, se tem problema, se não tem problema, que é o grande boom do momento aí em relação à nutrição do cavalo, para quem não conhece de nutrição, né? Para você isso aí já é. Mas fala um pouquinho da silagem, se pode, se não pode, se falta fibra, se tem fibra, detalhe aí pra gente. A silagem de milho, gente, ela entrou aí, né, muito forte primeiro pelo seu, vamos falar assim, custo-benefício, né? A silagem de milho, gente, ela é uma opção de suplementação de volumoso, né, em períodos de escassez, né? Então, o que acontece? A silagem de milho, ela tem as suas limitações. Ela nunca vai ter a qualidade de um capim de qualidade, né? Ela nunca vai ser boa igual um capim de qualidade. Ela tem a deficiência, né? O tipo de fibra é pior, né? O valor nutritivo dela em questão de proteína é mais baixo, mas ela tem muita energia, tá certo?
O grande problema da silagem hoje, na verdade, é em relação aos minerais. Os cereais, em geral, eles têm essa substância chamada pitato, né, onde a base é o fósforo, que causa um desbalanço grande no cavalo, né, que come muita silagem, da relação cálcio-fósforo. Né, e o cavalo pode desenvolver, né, sintomas de deficiência de cálcio, né, levando a ter uma osteodistrofia fibrosa, né, o caso da cara inchada. Então, o que acontece? Você tem que saber trabalhar com a silagem. Né? Eu falo assim, não é a melhor opção de volumoso, mas é uma boa opção para quando você está numa situação de emergência. Né? E no planejamento da sua tropa, hoje, a maioria dos áreas, eu mesmo, recomendo o uso da silagem de milho. Agora, é um alimento mais energético, pobre em proteínas. Então, quais são os erros de manejo da silagem hoje? É você usar silagem de milho em animais jovens, que estão em desenvolvimento. Né? Porque a exigência de proteína desses animais é muito alta, tá certo? E eles não são muito exigentes quanto à energia. Então, eu trabalho com a silagem, né? Uma referência que a gente tem aí de quantidade é 1/3 da dieta, tá? Então, um animal aí, uma égua a pasto, que comeria aí 30 quilos de capim no dia, você vai até 10 quilos de silagem. As pastagens podem estar mais seca, pode estar mais passada, deficiente em energia, né? Mas essa pastagem mesmo seca, ela equilibra a fibra da silagem. Então, é um suplemento, ela entra, né, para ajudar o animal, às vezes, nesse período de seca que nós estamos entrando aqui, né? Na nossa região aqui, ela é muito mais severa do que na região de vocês aí, que é mais úmido, né? Vocês têm, né, capim verde quase todo ano, né? Vai depender muito da região, é claro, né? Na região mais alta aí, por causa do frio, né, o capim também dá uma travada. Caiu aí para vocês? Né? Os seus garanhões, os animais que têm uma exigência maior, que estão em treinamento, são as suas Ferraris, né? Ô, Thiago, se estiver me ouvindo, só um minutinho que parece que o pessoal está falando que caiu. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinal aí, fazendo um favor. Estão me ouvindo aí? Dá um okzinho aí com a mão, se estiver me ouvindo. Para você ter essa disponibilidade de forrageiro no período agora de escassez. Mas o recado que eu tenho para dar para a silagem é o seguinte: evitar de usar em animais muito jovens, não passar de 1/3 da dieta, tá? Assim, eu gosto de falar, a silagem não pode ser a única fonte de volumoso. E o maior malefício que ela traz é no desbalanço da relação cálcio-fósforo. Aí a pessoa fala assim, Thiago, mas meus pastos acabaram, eu só tenho a silagem. Beleza. Deixa os animais soltos, né, vai dar essa quantidade de silagem, e eu recomendo colocar, às vezes, 50 gramas de calcário por animal em cima da silagem. Né? É uma coisa para você melhorar um pouco essa interferência que ela tem no desbalanceamento da relação cálcio-fósforo. Tá? Então, hoje, no sistema de criação, igual eu disse, né, a pastagem para cavalo hoje, se você não cultivar como uma cultura mesmo, é difícil você manter, né? Nós não temos aquelas grandes extensões de pastagens naturais hoje que servem para os cavalos. Então, a suplementação volumosa hoje, no período seco, é o grande desafio. Nós temos pouca cultura ainda da produção de feno, que seria a melhor opção, né? O feno, ele é o capim de qualidade apenas desidratado, né? É o que mais se aproxima do capim. E depois nós temos a opção da silagem. Então, é tomar cuidado para não dar para essas categorias que são mais exigentes. Thiago, deixa eu só te interromper. Está faltando 30 segundos, a gente combinou. Tem muita pergunta, muita coisa para a gente falar. Se você falou comigo, podia ficar mais um pouquinho. A gente cai claro, aqui, Thiago, na hora. pode ser?
E quem quiser Na acompanhar, hora, quem não puder ficar, foi um prazer, mas quem puder acompanhar, nós vamos continuar o bate-papo aí. Faltando 12 segundos, já vai cair, a gente chama o Thiago de novo. Então, Thiago, já por enquanto, obrigado. Tô por conta. Se todo mundo voltar, a gente continua aí daqui a pouquinho. Beleza, pura. Valeu. Tá. Vamos só aguardar o doutor Thiago voltar aí. Tô vendo Lohane. O áudio está bom aí para vocês? Todo mundo escutando bem? Elisa Martins, Marins Maciola de Nova Venécia. Um amante do cavalo também, cuida de cavalos lá. Doutor Thiago, tudo bem? Voltamos aí agora. Opa! Voltando. Eu tô vendo aqui, estamos de volta. Tem uma turma boa aqui que cria cavalos também, de forma... Tem a Elisa, que é uma aluna da Medicina Veterinária de Nova Venécia, uma outra faculdade que a gente tem aqui. E ela tem um carinho danado pelos animais. E ela que monta, ela que trata, ela que faz tudo lá. Uma menina nova, mais uma mulher no mercado aí. E eu vou te falar, hein? Bota muito homem no bolso. Hein? Eu acompanhei ela lá em Nova Venécia e vejo no Instagram dela as coisas. É um fenômeno. Muito... nós temos aqui em Castelo também a Karen, que ganhou o freio, como é que é o nome do... Colar de ouro. O colar de ouro. Aqui na... Colar de ouro. Exatamente. Castelo tem as mulheres aqui na nossa região, não só do Castelo, mas do estado, são boas aí. Chique, bom demais. Vamos voltar. A cultura equestre do estado do Espírito Santo é muito grande, né, gente? Bom demais. Tiago, vamos voltar, mas eu ainda quero falar com você da associação, não deixa eu esquecer, não. Nós temos que falar um pouquinho dos cursos. Tranquilo. Beleza. O pessoal está voltando, acho que pode continuar falando um pouquinho onde você parou. Então eu estava falando da silagem, né? Existem esses mitos aí. Então, gente, você usando na quantidade ideal para a categoria correta, eu não vejo grande problema, não. É só você tomar as devidas precauções, né? Lembrar da característica dela, que ela é muito energética, a fibra é baixa, né? De baixa qualidade. Tem essa interferência dos fitatos na relação cálcio-fósforo e proteína baixa, né? Então, você complementando a silagem com, né, uma ração, às vezes, de proteína maior, né, tendo uma fonte de fibra alternativa para os cavalos comerem, você trabalha numa boa com ela, tá? É uma alternativa. Então, você tem que fazer planejamento, às vezes, tratar dos melhores animais com feno e das categorias menos exigentes, você usa silagem, né? Tem crescido muito também o uso da silagem de capim, né? Muita gente trabalhando com silagem de capim com cavalo, né? Então, você tomando cuidado para fazer a silagem de qualidade, né? Com o uso aí dos inoculantes, né? Então, são alternativas. Eu acho que cada caso é um caso. Você tem que adequar a sua propriedade. Colocar em pequenas quantidades, né? Fracionar o fornecimento dela durante o dia, para ela não fermentar. Tomar muito cuidado com aquelas partes, às vezes, que estão ali mofadas, né? Que não estão boas, né? Então, descartar. Então, tomar cuidado mesmo, tá? Os cavalos gostam muito da silagem, né? Tem muito milho, né? Ela é palatável para os cavalos. Então, é só tomar esses devidos cuidados. Tiago, tem um detalhe aqui. Eu estou vendo o Igor Tessinaro tá aí. Ele que controla o centro de treinamento aqui, inclusive até onde meu cavalo está. E ele sempre falou o seguinte, tem ele e um outro funcionário que ficam lá, fazendo, ele é aluno meu também da medicina veterinária, um rapaz novo. E ele, o grande problema, o que fez ele escolher a silagem, não foi nem pelo prazer dos cavalos, mas sim pela facilidade. Porque ele sozinho, como ele tinha que estudar, facilidade. Ele tem que cortar o capim, picar o capim, disponibilizar. Então, com a silagem, ele consegue intercalar os horários de aula dele e colocar. Então, acho que um dos grandes... porque se for olhar, botar no papel e caneta, vai ficar mais cara a silagem do que cortar o capim, dependendo do local que você tiver. Com certeza. Tem que fazer conta. E aí, eu acho que o grande desafio da silagem que ele veio foi para facilitar o manejo. Não sei se você concorda comigo. Acho que é por isso que o pessoal está... Não, com certeza. Quando começou a silagem se usar aquela mesma silagem bovina em silos de trincheira, em silos de superfície. E agora, com o decorrer, o pessoal percebeu que, por exemplo, igual lá tem 14 animais só, ficaria praticamente inviável ele botar toneladas e toneladas de silagem numa trincheira, ficar abrindo e ia perder muito. Então, estão sacando a silagem
em volumes muito menores, praticamente específico para cavalo. Só que isso acaba encarecendo um pouquinho o custo de alimentação, né? Assim, igual eu falei, a gente nunca pode deixar de ter como principal objetivo atender a necessidade do cavalo, né? Então, a silagem, ela tem um custo, né, e uma facilidade de manejo bem interessante. Agora, em primeiro lugar, vem a necessidade do cavalo. Então, a silagem como única fonte de volumoso, eu já acho aí mais complicado, tá? Porque eu falo que o cavalo tem o seu manual de instrução, né? Então, a gente tem que atender as necessidades que estão nesse manual de instrução do cavalo. A gente nunca pode burlar isso, tá? Então, você tem alternativas, mas sempre atendendo a necessidade do cavalo, porque senão, né, você começa a ter outros problemas. Show de bola. Tiagão, eu queria saber de você agora, a gente está falando de manejo, acho que nós demos uma pincelada boa aí no manejo nutricional, e tem muita gente vendo aí, eu não posso perder essa oportunidade. Vamos falar de manejo no geral, manejo sanitário, por exemplo. A gente sabe que na bovinocultura nós temos algumas vacinas obrigatórias, ou seja, o cara não tem opção de escolher, ele tem que vacinar. Nos equídeos, nós temos alguma vacina obrigatória? E sim ou não? Primeiro, para começar, nós temos alguma vacina que seria obrigado a aplicar nos equinos? Não. Eu falo que assim, o conceito básico da vacinação é aquele para, né, todas as espécies. Né? Você vai vacinar contra aquelas patologias, aquelas doenças que são prevalentes na sua região, na sua propriedade. Né? Então, eu vou falar assim, na minha experiência aqui, por exemplo, raiva. Né? Na minha região tem muita raiva. Então, o recomendado é que a vacinação de raiva seja feita a partir dos 4 meses de vida, depois de anual, né? Lá nós fazemos de 6 em 6 meses, porque tem muito morcego, né? Vira e mexe acontece algum caso de raiva lá. Então, preventivamente, a gente faz a vacinação de 6 em 6 meses. Garrotilho, né? Gripe, tétano eu acho interessante fazer, né? E o que mais? Casos de criação de cavalo, onde o acúmulo de éguas é muito grande, né? Hoje nós temos esse intercâmbio muito grande de éguas receptoras, né? Então, essas vacinas contra os herpes vírus aí, que causam, às vezes, o aborto equino a vírus, às vezes é recomendado. Então, são basicamente essas, né? Tétano, raiva, garrotilho, herpes vírus, né? Influenza, gripe. Então, são praticamente essas. Ô, Thiago, a gente trabalha com animais de produção aí, eu uso a palavra que eu falo o seguinte, a gente trabalha com profilaxia, para sempre evitar o problema. Então, apesar das vacinas não serem obrigatórias, eu, particularmente, sou totalmente adepto a evitar o problema. Então, acho que a vacinação tem que ser feita de forma de acordo com o que você falou, de acordo com a demanda da região. Nós temos gente aqui hoje no Brasil inteiro, então nós não vamos fazer um protocolo vacinal aqui. A gente só fica aberto a sugestões para conhecerem a região que eles estão e aí, assim, procurar os órgãos competentes, as associações lá, procura saber específico da região e faz o calendário vacinal para a região específica, concorda? Exatamente, é isso aí. Fazer um planejamento mesmo, né, de manejo sanitário, né? Ter um calendário sanitário, né, além das vacinações, ter, né, vermifugação, controle de ectoparasitas, né, esses controles estratégicos é muito importante. E na vacinação hoje ela fica muito prática, porque nós temos no mercado hoje vacinas polivalentes, né, que são contra a maioria dessas doenças aí. Então, bem tranquilo hoje você fazer esse planejamento sanitário mesmo, e essencial, né? É o que você falou, profilaxia. Thiago, a Elisa, eu comentei o nome dela aí, e ela mandou uma pergunta para você aí. Qual a importância da Alexton 8? O que você chama aí? Qual a importância dela na vacina, na sanidade dos animais? A Alexton, ela é uma dessas vacinas polivalentes, né? Ela protege contra várias dessas doenças aí. Então, ela é muito boa. É uma vacina aí que tem, né, um nome aí muito já solidificado mesmo no mercado, né? É uma marca forte, né? Então, eu gosto, né, e uso Alexton. Eu também uso. Não estou querendo fazer propaganda para nenhuma empresa, não, mas Alexton é uma excelente vacina. Eu também uso aqui também.
É outro aqui, o Rodolfo. É. Rodolfo é o Rodolfo César. Ele quer saber, essa aqui, sinceramente, eu não sei como é que está a situação. Não sei se você sabe responder essa em relação à brucelose em éguas. Como é que está a situação? Você tem feito exame, tem dado diagnóstico? Eu trabalho, não faço essa parte, não sei responder isso para ele, não. Eu, particularmente, nunca vi um caso de brucelose em equino. A gente vê aí que na literatura tem, né, que eles dão aqueles abscessos ali na cerneira, né? Mas eu, particularmente, nunca atendi nenhum caso, nunca vi, né? Em equinos. Não sei te responder porque eu não tenho essa experiência. Se você que já rodou esse Brasil todo nunca viu, eu não vou nem me atrever aqui. Não, mas a gente sabe que ela existe, né? Mas eu, particularmente, nunca vi. E é outra coisa também, né? Pouco exame feito e é difícil a gente... Como é que vai... Ninguém faz exame também, né? Como é que pode ter um índice? Exatamente. É difícil. Tiago, para a gente colocar aqui, e vermifugação. Você tem a cultura de fazer a análise das fezes, coletar as fezes, fazer o OPG, ou como todo mundo faz rotineiramente, de faz lá o vermífugo a cada 3 meses, coloca lá a pasta. A gente tem um medidor da pasta atrás, o vermífugo. O certo era só pegar uma fita, medir, aí você vai lá, deu 400 quilos. Você tem 500, você bota só o 400. Mas o brasileiro fala assim, só um restinho, vou jogar isso fora. Vai tudo, né? Bota a pasta toda para dentro. O que você fala da vermifugação aí? Não, o ideal é você fazer o OPG, né? O exame de OPG, né? Ovos por grama de fezes, para ver o grau de contaminação do seu rebanho, né? É essencial. E testar quais são as bases que são eficazes, né? Mas, igual você falou, pouca gente faz isso, né? Às vezes, dependendo da propriedade, não tem nem a condição de fazer, né? Paciência. Então, a gente tem que sempre analisar, fazer aquele estudo epidemiológico mesmo, ver quanto menores forem os piquetes, quanto maior for a aglomeração, né? A população for grande. Às vezes a condição da propriedade, propriedades que são de baixada, né, que são de terrenos baixos, eles são mais contaminados. Então a gente sempre faz um esquema de vermifugação nos potros, às vezes de mês em mês, ou às vezes de 2 em 2 meses, né, em animais adultos de 3 em 3 meses, dependendo às vezes de 4 em 4 meses. Mas o ideal é fazer o OPG, né, isso é a maneira mais técnica de trabalhar. E sempre tomando cuidado para fazer a troca de bases, né? A cada 2 vermifugações você troca, né? Usa uma de base diferente para você diminuir, né, o problema da resistência, né, dos parasitas, né, dos vermes, às bases dos vermífugos. Thiago, mas o ideal é fazer o APG. Uma sugestão aí para quem está os donos de áreas, os criadores que estão aqui ouvindo a gente, quem tem os áreas próximo a locais que tem universidade e tem o curso de medicina veterinária. Tem que fazer. Nós estamos espalhados no país todo. Aqui em Castelo, por exemplo, a gente tem a Multivix Castelo. Em Santa Teresa tem a faculdade AESO de Santa Teresa. Esses áreas que estão na região, procurem os professores. Tem que fazer. Tem os professores de parasitologia que têm o maior prazer em fazer esse exame. É um exame de custo muito barato. Praticamente, assim, é ridículo o custo do exame em relação ao benefício que ele vai proporcionar para o Aras. A economia do vermífugo que ele vai economizar. Porque se o animal não apresenta nada no OPG, para que ele vai vermifugar a cada 3 meses se não precisar? Tá? Então, exatamente. E você vai estar só aumentando, né, a resistência dos parasitas, né? Então, o OPG é a maneira certa de trabalhar, né? Você faz e vê a base que você vai usar, né? Isso que você falou é essencial. Se você tiver a facilidade de fazer o exame, né, faça, né? Ou senão você tem que procurar um médico, um profissional da área, né, para que ele te dê essas recomendações. Igual eu falei, fazer um exame, um diagnóstico epidemiológico da sua propriedade e traçar as estratégias, né, para fazer essa vermifugação. E isso que você falou é importante demais, né? A economia que dá. A gente não pesa os cavalos, né? Na verdade, nós não temos esse hábito de fazer o controle ponderal da tropa, né? E é essencial. Tudo que você vai fazer é baseado no peso, né? O controle da alimentação, aplicação de medicamentos, a vermifugação. Então, é o que você falou. Os nossos animais hoje, eles têm um peso médio variando de 350 a 400 quilos.
e às vezes a pessoa dá uma pasta lá de 600 quilos para um animal, né? Então isso contribui para o aumento da resistência dos parasitas e você está dando dose a mais, você está jogando dinheiro fora, né? A verdade é essa. Exatamente. Mas fica a dica aí para essa integração. Eu sempre trabalhei muito com isso, eu trabalho a campo, mas sempre gostei de integrar as propriedades com a universidade. Eu acho que é o caminho que a gente tem aí para melhorar a qualidade dos plantéis em termos sanitários, em termos de manejo. Eu acho que informação, essa troca de saberes da turma do campo com a turma da universidade, só vai fazer alavancar o nosso cavalo aí no Brasil todo. Não só o manga larga, mas o par de milho, o crioulo, o pantaneiro, o pônei e assim vai. Todas as raças vão ser muito bem beneficiadas. Bacana. Tiago, a gente tem algumas perguntas aí. Você quer colocar alguma coisa sua, do seu ponto de vista? A gente pode acompanhar as perguntas. Eu tenho algumas perguntas. Não, pode acompanhar. Eu tenho algumas perguntas aqui. Como fazer a adaptação da silagem de milho? Acho que essa pergunta é importante. Da Camila Campores, uma médica veterinária também. Hoje ela está trabalhando com avicultura, mas ela tem o cavalinho dela lá, ela e o marido dela, e eles estão querendo botar a silagem de milho. Como que faz essa adaptação? Sair do pasto e levar para a baia? E já pode botar a silagem no primeiro dia? Como é que faz essa adaptação? É só colocar uma quantidade menor, né? Começa com, se o cavalo for comer lá 6 quilos de silagem, começa dando 2 quilos hoje, amanhã, dali 2, 3 dias você aumenta para 4, e no prazo de uma semana você já pode pôr os 6 quilos aí, tá tudo tranquilo. E observar, né? Observar a reação do animal. Né? Se tiver alguma diarreia, se tiver a produção excessiva de gases, né? Você mantém um pouco mais uma dose menor, né? Se com 2 dias, está comendo 2 quilos, começou a apresentar essas reações, você demora mais uns, né, pelo menos uns 4, 5 dias até aumentar a dose. Vai fazendo uma adaptação gradativa aí. Né? Mas com uma semana, no máximo, o animal já está adaptado. O Matheus Sartori, ele perguntou aqui, eu vou acrescentar, alimentos processados podem predispor à cólica? Eu já aproveito, antes de responder, falar o seguinte, nós temos aqui 3 formas muito comum aqui no sul, para a gente alimentar cavalo. É a ração farelada, a peletizada, e a peletizada seca e a peletizada com melaço. Qual dessas tem mais predisposição à cólica? As 3, você sugere as 3 para alimentação? Tem alguma dessas 3 aí que você não recomenda? Como é que é seu ponto de vista em relação a essas? Não, isso aí é o seguinte, vai depender muito da quantidade de fibra da dieta, né? A fibra é um dos principais estimuladores do peristaltismo, né? Então, se a dieta for equilibrada, gente, vai atender a necessidade do cavalo. Então, o cavalo tem uma necessidade mínima de fibra, não é isso? Uhum. Então, o que acontece? A ração farelada, o animal, às vezes, gasta menos tempo mastigando. E o problema está muito mais em relação às cólicas de estômago, porque as cólicas elas são multifatoriais e pode acontecer em qualquer porção do intestino, né? Tem os tipos de cólica. E essas rações fareladas, além daquele pó, né, dela que o animal pode ficar respirando, às vezes elas causam alguns tipos de cólicas estomacais, porque elas colam ali na parede da parte glandular ali do estômago, certo? As peletizadas, o cavalo gasta mais tempo mastigando, né? Então elas têm essa vantagem sobre a ração farelada. Agora, o excesso, né, faz mal para qualquer cavalo, tá certo? Não sei se eu respondi se era isso que ele queria saber, né? Mas o cavalo tem que ter fibra na dieta, né? Então eu vi uma pergunta hoje aqui, né? Não me lembro quem fez, né? Dessas fábricas hoje fabricando essas rações de fibra, né, que dispensam o oferecimento de volumoso, né? Atende a necessidade do cavalo, mas o que o cavalo vai fazer o resto do dia? O que eu falei, começam as estereotipias. Quanto mais tempo você der ao cavalo de mastigação no dia, melhor, tá? Isso vai facilitar, vai melhorar muito essa ocorrência de cólicas, né? Então o cavalo vai mastigar, vai processar melhor o alimento, vai salivar mais o alimento. Esse alimento bem salivado favorece muito a ação das enzimas digestivas, né? Vai melhorar o pH da porção ali inicial do estômago, né? Porque os íons bicarbonato que tem na saliva, né? Vão tamponar essa parte ali. A presença de mucina, né, na saliva é um lubrificante muito eficiente, né? Vai melhorar
a passagem do alimento. Então, é aquilo que eu falei, você tem que respeitar o manual de instruções do cavalo, tá? Então, a ração farelada, ela tem essa deficiência em relação à ração peletizada, né? E tem várias formas de processamento, né? A ração extrusada é de maior digestibilidade, então melhor, então, mas ela é um pouco mais cara, então depende muito dos ingredientes que estão participando da formulação da sua dieta. Show de bola. Thiago, tem um A dieta tem que ser equilibrada. Se for equilibrada, diminui muito o risco de patologias, de cólicas. Tem um produtor aqui que eu acho que ele deve estar fazendo em casa. Porque ele botou assim, algumas fábricas estão produzindo ração que dispensa o uso do volumoso. Qual a sua opinião? É o Vinícius... É o que eu falei. Eu gosto muito do capim. Eu não, o cavalo, né? Eu gosto muito do cavalo comer o capim. Né? É porque é o ideal para ele. Você diminui muito o tempo de mastigação do cavalo com essas rações, igual eu falei, processadas, né? Esses volumosos hoje processados, né? Tem uns aí de forma extrusada e tal, mas eu já tenho visto muito desvio de comportamento dos cavalos que são mantidos somente dessa forma. Né? Melhora o manejo, mas você deixa de atender o manual de instrução do cavalo. Show de bola. Thiago, vamos falar um pouquinho do seu trabalho na associação. Quantas gameleiras da vida aí já teve presente? Quantas vezes você foi para o Eu, infelizmente, eu vou te contar um segredo. Ainda não tive a oportunidade de ir. Toda vez eu me enrolei, mas a próxima agora eu vou... Nossa, tem que ir. Eu já fui na Mega Lei. Tem que vir para a Nacional, porque é um evento assim extraordinário, né? E só tem um problema, viu, Diogo? Se vier uma vez, não fica mais sem vir, não, viu? Aí é todo ano, que vicia. Ô, Diogo, eu nasci, né? Eu tive o grande privilégio de nascer, né, numa família de criadores de cavalo, né? Então sempre tive muito contato desde novinho, né? Meu avô já criava, meu pai, né? Então sempre tive muito contato com o cavalo, né? Sempre tive uma paixão tremenda pelo cavalo. Né? Até quando eu era novinho, minha mãe teve que me levar no psicólogo, porque eu só andava de 4 em casa, marchando, relinchando, bebia água no prato. Eu achava que eu era um cavalo. Marchava desde novinho. E sempre tive esse contato, meu pai sempre me incentivou demais, então desde novinho acompanhei muitas exposições, né? Já apresentei muito animal em pista, né? Animal lá de casa. E desde o início da década de 80 eu frequento a gameleira, né? Eu sempre vim para a Nacional. E depois fiz veterinária, né? Focado aí nos cavalos, e em 2000 tive a oportunidade de entrar, né, para a associação como instrutor de cursos. Em 2003 fiz o concurso para árbitro, né? Entrei, né? Passei em 2004 e aí atuei como árbitro nesses anos todos aí. Do período de 2011 a 2017 eu fiquei à frente lá da ENA, né? Da Escola Nacional de Árbitros, né? Participando lá de toda a coordenação do departamento de árbitros também. E depois agora, né? Voltei a julgar. E gameleira, pra você ter ideia, desde 2003 eu acompanho a Nacional de dentro da pista, sabe? 2003 fiquei como estagiário, 2004 nós já fizemos treinamento, de 2005 até 2010 eu julguei, depois de 2011 até 2017 eu coordenei, né, Nacional, e depois de 2018 para cá também participando lá dos julgamentos da Nacional. Então já tem muitas horas de gameleira, sabe? E acompanho, né, há muito tempo a história do manga larga marchador, e eu posso falar que o cavalo marchador é a minha vida, né, me dedico integralmente ao nosso cavalo, né, então a minha história com o marchador é essa aí. Se eu tivesse montado um cavalo agora, Thiago, e tivesse de chapéu, boné, eu ia fazer assim para você, ó, que você... nada, que isso. Você é uma referência aí na área, essa conversa nem parece, essa pessoa, essa enciclopédia ambulante que você é aí, a gente batendo um papo aqui legal. E aí eu quero que você fale assim... Eu só sou apaixonado pelo que eu faço, Diogo. Faço com muito prazer, com muita entrega, né? Esse mundo do cavalo é meu mundo.
Que bom, Tiago. Quando eu fiz uma live, falei exatamente a mesma frase. Quando a gente gosta do que faz, não tem horário. Eu falo que eu só tenho horário para acordar, para dormir, para encerrar. A gente continua quando gosta, né? Quando não gosta, o cara quer bater o É isso ponto aí. e ir lá embora às 5 horas da tarde, acabou o dia para ele. É. Então, isso aí Isso aí. eu respeito cada um, mas acho que concordo com você e compartilho dessa sua felicidade com o cavalo. Tiago, nós estamos com os estudantes aqui. E aí, o seguinte, o que a gente pode falar para os estudantes em relação a eles entrarem no mercado de trabalho? Como que eles vão atuar perante os criadores? Qual que é a responsabilidade deles? Porque quando eles são meus estagiários, são seus estagiários, eles veem a coisa de um jeito. Quando eles formam, é o famoso popular aí, a água bate no bumbum, eles têm que se virar. E aí, qual que é a recomendação que você dá? Como é que é a sua visão como árbitro, aí não é nem o Thiago, como árbitro, da turma que está chegando a campo hoje, está atendendo os aras, qual que é o feedback que os proprietários, os criadores de aras estão falando em relação aos profissionais que estão no mercado, os médicos veterinários? Eles estão tendo médico veterinário suficiente para atendê-los? Tem médicos veterinários de confiança? Porque a gente sempre ouviu, Thiago, que o cavalo, diferente de todas as outras espécies, é um grupo muito fechado, muito seleto, inclusive de médicos veterinários. Todo mundo fala assim, meu sonho era mexer com o cavalo, mas eu não vou mexer porque já tem lá o Thiago, tem o Diogo, tem o Vitor, e a gente não consegue entrar no meio. O que você fala para esses que são apaixonados pelo cavalo? Eu falo que não é um meio fechado, mas é um meio muito exigente, né? Então, o recado que eu tenho para dar é o seguinte, é um meio que tem muita oportunidade e uma carência de profissionais muito grande, né? Agora, igual eu falei, é muito exigente. Então, o recado que eu tenho para vocês é o seguinte, se capacitem o máximo possível, se preparem para isso, né? Corram bastante atrás do conhecimento, estudem bastante, né? Façam bastante estágio mesmo, tá? Porque tem muita oportunidade, é um meio de muita oportunidade. Eu falo isso para todos os meus alunos. Agora, a pessoa tem que chegar preparada, né? E trabalhar, gente, sempre de forma técnica, correta, né? Embasado mesmo em conhecimentos técnicos, né? Teórico, prático. É isso que vai te fazer um profissional. E nunca deixar de correr atrás do conhecimento, né? A gente sempre tem algo a mais para aprender, né? A gente morre aprendendo. Então, eu tenho uma experiência, o Diogo tem outra, e nunca ninguém vai saber tudo. Então, a gente tem que sempre correr atrás com muita humildade, né? O mundo do cavalo, ele é um mundo, às vezes, que dá muita exposição às pessoas, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar sempre de forma técnica, de forma correta, visando o bem-estar do cavalo, né? Então, eu acho que o recado que eu tenho para dar é esse, né? É correr atrás mesmo. Né? Nós falamos do Vitor aqui hoje, né? O Vitor, né, vou ter a liberdade de contar aqui, o Vitor, um tempo atrás, ele fez a prova para técnico, né? E na ocasião eu era um dos avaliadores, né? Eu que estava coordenando essa prova de técnico lá na associação, e na ocasião ele foi muito bem classificado, né? Mas ele não foi dos primeiros classificados, então ele não entrou de cara, sabe? E aí ele ficou meio baqueado. Eu falei para ele, eu falei assim, Vitão, você é um cara determinado, você é um cara bom, do bem, então continue correndo atrás, que a sua hora vai chegar. E hoje ele me passou uma mensagem, fiquei até emocionado, né, agradecendo, né, que aquele conselho valeu muito para ele. Então, ele falou que ele sai de casa hoje, todos os dias, muito feliz, para fazer o que sempre foi o sonho dele, que é registrar cavalo. Então, ele correu atrás, ele se capacitou. Às vezes ele não estava pronto naquele período, mas depois de 1, 2 anos ele se capacitou, né? E hoje ele exerce a função, né, que ele sempre quis. Então, é possível, você tem que fazer por onde. Né? É o recado que eu tenho para dar para vocês aí. Ô, Thiago, eu tenho uma coisa para falar para essa geração nova, o seguinte, a minha geração, a sua, quando a gente queria buscar conhecimento, a gente ia para a biblioteca, chegava lá com os livros todos empoeirados, extremamente limitados de informação, mas era o que a gente tinha, e sentava a bunda na cadeira lá e estudava sozinho, porque não tinha telefone para ligar para outro, não tinha celular, não tinha nada, não tinha um Thiago. Lá em Minas Gerais, para poder falar da associação, a gente não tinha contato com ninguém, a gente comia livro para aprender. Hoje, essa geração nova,
eles têm um grande forma de aprender, que é isso aqui, ó, é o virtual. Eles têm um professor Google, que se você souber pesquisar... Impressionante. E o que eu falo como professor é o seguinte, eu estou mudando minha maneira de ser professor. Antigamente, eu parti do princípio que eu tinha que falar tudo para eles. E eu mesmo, era uma vergonha em mim muito grande, Thiago. Quando alguém perguntava para mim assim, professor, isso. Eu falava, nunca vi. E eu ficava mal de ter que responder. Hoje, Thiago, hoje eu respondo mal para ele. Eu falo, não sei, mas eu vou acabar a aula aqui, vou procurar e vou te dar o retorno. Mas eu dou o retorno. Se me procurarem, até que eu fale assim, ó, esgotei de procurar, não achei. Porque eu acho que nós, como professores hoje, nós não temos que ser mais o detentor da ideia. Nós temos que ser os orientadores. Então, o que a gente... Você, como mestrado, doutorado, você já fez, no mestrado, doutorado, o professor nosso, que a gente chama de orientador, ele fala assim, Thiago, faz isso, faz aquilo e se vira. E ele dá as costas e a gente tem que se virar. Na graduação, nós ainda temos uma cultura daquele professor que dá tudo de mão beijada ainda, que corrige o trabalhozinho, que fica fazendo chamada, que a gente tem que ficar tomando conta. Eu falo para os meus alunos, falo, gente, vocês têm mais de 18 anos, vocês têm que correr atrás dos objetivos de vocês, querem se espelhem em profissionais como o Thiago, como o Vitor, como outros que estão aqui. Eu vi o Wagner Cota aqui, que é uma referência na nossa região aqui, tem um monte de gente boa entrando, Camila Casagrande foi ex-aluna minha, está cheio de ex-aluno formado, e que me enchem de orgulho, como você falou do Vitor aí. Por quê? O Diogo não fez nada, eu só orientei. Eles buscaram o caminho deles. Eu acho que é essa mensagem que tem que passar, que você passou muito bem. Eu queria deixar também registrado aqui, já que a live está sendo gravada. É o que eu falei. Quem quer, corre atrás. Né? Quem quer, corre atrás. Não é isso? Eu tenho uma frase famosa. Eu tenho uma frase que é curta. Quem quer, cria meios. Quem não quer, arruma desculpa. É isso aí. Perfeito. E nós estamos nesse momento agora, né, Diogo? A gente tem que sempre tirar os aprendizados necessários, né, a cada situação de desafio, né? Então, nós estamos hoje vivendo essa pandemia aí, e você vê que hoje está tudo voltado para esse mundo virtual, né? Então, o acesso à informação hoje ele está muito amplo, né? Tem muita oportunidade. Então, é correr atrás mesmo, né? Igual você estava falando, por exemplo, dos cursos da associação, até eu vou usar o espaço aqui para contar uma novidade para vocês. Né? Porque os cursos, fala aí, cursos hoje... Vai ficar registrado, fala aí. Os cursos hoje estão proibidos porque não pode ter aglomeração de pessoas. Né? A associação tem, né, sempre os cursos lá, né, do projeto lá de curso para criadores, né? de equitação, de manejo, de interpretação do padrão racial, de doma, de casqueamento, tem vários cursos. Né? E aí, por causa desse problema agora que nós tivemos, e o mundo hoje está muito virtual, nós credenciamos uma empresa hoje, ela é credenciada na associação, e hoje chama MarchaTech. E a MarchaTech hoje ela é responsável pelos cursos, né, por toda essa parte de curso e pesquisa do cavalo manga larga marchador. É a primeira empresa credenciada hoje como sendo a empresa de ensino da raça manga larga marchador. Então, todo mundo que tiver interesse aí, entra lá na nossa página lá do Instagram, tá? Chama MarchaTech, né, que vocês vão ver lá, nós estamos disponibilizando uma série de materiais, tá certo? Então, é a empresa credenciada hoje pela ABCCMM. Nós vamos dar muitos cursos, muita informação via web, tá? Entrando nesse mundo aí também. Já fica aqui o convite, Thiago. O Papo com o Diogo Viváqua. Nós temos um canal no YouTube e temos o Instagram aqui. Hoje eu estou fazendo o meu, mas a partir de semana que vem já vamos começar a fazer com o Papo com o Diogo Viváqua. E já fica aqui o convite para você mandar o material, divulgar, tudo através da gente aí. Vai ser um prazer divulgar o seu material. Eu já vi alguns vídeos, eu já sei você. Eu vi você falando lá de morfologia. Vi uns 2 vídeos seus lá falando de escápula. Bem bacana lá. Bem curto e extremamente prático o vídeo. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Para levar o conhecimento mesmo. Nós estamos entrando nessa era aí da tecnologia, né? Então, vamos oferecer conhecimento, né, e ensino aí para todo mundo.
Eu já vi que não sou só eu que tenho uma equipe boa. Você também tem, que a Marcha Tech está aí, já mandando um tchauzinho para a gente. Não sei quem está escrevendo nos bastidores, mas está lá presente. Quem quiser depois pode acompanhar. Coisa boa. Bom demais. Tiagão, nós temos também aqui em Castelo, nós temos um grupo de estudo que eu montei lá em 2011, chamado GEGAN. É Grupo de Estudo de Grandes Animais da Multivites. E a gente trabalha aí divulgando o cavalo. Então, toda vez que vocês precisarem, nós temos lá a Maiana, o Juliano, a Lívia, Ilvânio, o Francienzo, que são os organizadores, a Mayara, desculpa. E aí, se precisarem de divulgar uma coisa do Marcha Tech, qualquer coisa, uma live, um Zoom, a gente depois pode fazer aí. O maior prazer convidar os alunos para estar aprendendo um pouquinho com vocês, tá bom? Bom demais, tamo junto. Isso aí, obrigado. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver, tem mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta específica aí do Manga Larga? Eu vi alguém falando. Fala um pouquinho da associação, Thiago, em relação ao concurso de marcha aí, para o pessoal que não sabe, não conhece, que eu estou vendo muita gente aqui que não é do meio. Como é que por que Manga Larga Marchador? E o que é a marcha picada e a marcha batida, para a gente já encaminhando aí para o encerramento? Mas eu acho que é legal de falar sobre isso. Nós falamos do Manga Larga, falamos da nutrição, falamos da sanidade, mas nós não falamos ainda do cavalo em si. Eu quero até te propor, eu quero falar uma live dos sentidos, do andamento, tudo, mas dá um gostinho para o pessoal. O que é o Manga Larga, qual a história do Manga Larga Marchador e essa diferenciação da marcha batida e marcha picada. Tá, o Manga Larga Marchador é o cavalo nacional, né, reconhecido aí. É a terceira maior raça de cavalo do mundo, né? Então ela começou lá no sul de Minas, do cruzamento do cavalo da raça Alter, né? Lá que veio de Portugal, com a família real portuguesa, com as éguas nativas da região. E essas éguas eram descendentes das éguas dos animais que vieram desde o início da colonização, né? Que são das raças nativas lá da Península Ibérica, né? O Garrano, o próprio Berber, né? Que veio através da invasão moura, né? O Marismenho, o Sorraia, então são cavalos que deram origem às raças brasileiras. E esse cavalo foi acasalado com o cavalo andaluz, né, com o cavalo lusitano, e aí começaram a ter cavalos de qualidade que apresentavam esse andamento cômodo, macio, que é a marcha, né? E aí esses cavalos começaram, né, o Barão de Alfenas, que foi o criador da raça, ele era deputado no Rio de Janeiro. E aí, né, no comércio dele, tem várias versões, mas ele comercializando cavalos lá com um colega lá, né, também deputado, que era o Coronel Werneck, que era dono da fazenda Manga Larga, em Pati do Alferes, no Rio de Janeiro. Então, esse coronel, ele ia para o Rio de Janeiro passear nesses cavalos e despertava o interesse de todos. E aí todo mundo falava, eu quero um cavalo Manga Larga, um cavalo lá da Manga Larga, da fazenda. E aí iam para o sul de Minas para comprar os cavalos e chegavam lá procurando. Eu quero um cavalo lá, igual da Manga Larga. E aí a raça começou com esse nome, Manga Larga, né? E depois essa raça, né, por divergências políticas e técnicas, o pessoal de Minas Gerais, né, eles criaram a Associação do Manga Larga, né, em 1934, e aí que hoje é o Manga Larga Paulista. E em 1949 foi, né, por causa dessas divergências do tipo de cavalo, de marcha, foi criada a Associação do Manga Larga Marchador. Né? Então, marchador porque a marcha é o andamento, né, a característica mais marcante, né? E a marcha é um andamento, gente, que o cavalo fica o tempo todo em contato com o solo, né? Então, o que faz o cavalo apresentar a marcha é a tão famosa dissociação, que é o cavalo chegar a mão e o pé, né, do diagonal, né, mão de um lado e pé do outro, ele chega ao solo em momentos distintos, então isso amortece demais o impacto e permite que o cavalo fique o tempo todo em contato com o solo durante o seu deslocamento. Então isso, né, é claro que é associado a algumas características de conformação, de ângulos e tudo mais, que favorece o amortecimento, isso leva o cavalo a ser muito macio, muito cômodo. Né? Então esse cavalo ele é muito apreciado pelo conforto que dá na montada, né? E a marcha batida e a marcha picada, a sequência dos apoios, né? O cavalo dá diagonal, tríplice, lateral, tríplice, diagonal, tríplice, lateral, tríplice. A sequência dos apoios é a mesma. O que vai diferenciar da batida e da picada é o tempo que o cavalo vai ficar em cada um desses apoios. A marcha picada é mais dissociada. Né? Então, a diferença da chegada da mão com o pé
né, e também da saída da mão com o pé do chão, é maior do que na batida. Então ele dá mais tríplice apoio, né? Tem um tempo de lateral também um pouco maior quando comparado com a batida, tá? Então a diferença, na verdade, é somente essa distribuição dos tempos de apoio que a gente fala, o tempo que o animal vai ficar em cada um desses apoios, né? É diferente da batida picada por causa da maior dissociação da picada. Então, fazendo um apanhado geral é mais ou menos isso, tá? Show de bola. Thiago, tem mais alguma coisa que você queira falar aí pra gente, algum assunto? Senão a gente já pode ir caminhando aí pro encerramento, porque eu tenho muitos assuntos para falar com você. Se você me permitir, lógico que nós vamos agendar, vai ser mais para frente, que sua agenda está lotada, mas se você me permitir, com esse prazer que foi estar conversando com você aqui, eu acho que essa é conversa de hoje. Estou sempre à disposição. Vai ser parte 1. Nós vamos botar no link lá parte 2, 3, 4. Eu quero falar de muita coisa de manejo evolutivo, dos 5 sentidos do cavalo, de comportamento estereotipado. Tem muita coisa para gente falar aí, mas eu queria primeiro te agradecer imensamente por ficar aí 1h40 já comigo online. Eu sei que você tem família aí, tem a turma para cuidar, e você está aqui disposto. E a live está bombando aqui, todo mundo perguntando, mandando as coisas. No meu WhatsApp, então, eu nem abri o celular mais, que eu parei. Perdi já. Eu estava olhando para você, olhando para o WhatsApp. Falei, não vou parar, vou olhar só para o Thiago. Eu também não consigo acompanhar aqui, não. Não, gente, é isso aí. Eu estou à disposição, né? Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu te agradeço demais a oportunidade, viu, Diogo? Sempre que precisar, é um prazer para mim estar falando de cavalo, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? E é isso aí, estou à disposição, viu, gente? Falar de cavalo para mim é sempre um prazer, tá? Só tenho que agradecer vocês aí, tá bom? Tiago, antes de fechar aí, quero lembrar o pessoal para entrar no @papo com Diogo Viváqua, para adicionar o nosso canal no Instagram e também no YouTube, e também entrar no @MarchaTech. Nós estamos juntos, parceiro aí, formando a parceria. É isso aí, estamos juntos. Estamos contando comigo. Parabéns por esse profissional excelente que você é. Um orgulho para nós, obrigado, veterinária, mas também um cidadão de bem, Thiago. Eu estou vendo muita gente aqui que não é médico veterinário e a gente pode perceber na sua simplicidade, na forma de você valorizar o cavalo. Você é um cara do bem, um cara de caráter, e é isso que eu sempre falo com meus alunos. O resto, tudo a gente compra, Thiago. Carro a gente compra outro, casa a gente compra outro, agora caráter, respeito, dignidade, a gente não compra, não. Então, parabéns pelo profissional, pela pessoa. E quando você precisar, no Espírito Santo você tem lugar para ficar, você tem comida para ficar à vontade aqui. É só falar que você está chegando. Tá bom? Tamo junto. Beleza, obrigado, viu, Diogo? Obrigado mesmo. Eu quero mandar aqui, igual o Xuxa, os agradecimentos aí para a equipe que está aqui. Juliano, vem aqui para trás aqui, só para falar aqui, Augusto. Aparece aqui, porque tem os meus alunos da ESPA, da Equicultura, que ficaram aí até agora comigo, Thiago, aprendendo um pouquinho mais sobre cavalo, o Juliano lá de cá, o Augustão do lado de cá. Obrigado, viu, gente? A turma da Multivix aí. Tem um monte de amigo, familiar. Tem a Lica, que é bioquímica, que está aí assistindo. Eu nunca vi um cavalo na vida, mas ficou até 9h40 da noite que eu estou acompanhando aqui. O Pato Rouco, que é um artista, Thiago. Você vai conhecer, você vai ter a oportunidade de conhecer ele quando você vier do Espírito Santo, que mexe com o cavalo. Todo mundo conhece a peça aí, está acompanhando a gente. Vitão. Então, tem vários alunos. Tem o pessoal de Carlos Chagas, que está aí. Eu vi o Luciano, a voz mais marcante dos leilões. Se você conhece o Luciano Viana, do canal Rural, ele está sempre acompanhando a gente. Está aí presente. Então, a galera toda participando. Espero que tenham gostado. Foi a primeira, muito amadora ainda. A gente vai amadurecendo os conceitos, as formas de perguntar, mas espero que tenha somado e contribuído para a vida, um pouquinho, pelo menos, dos criadores, dos estudantes e das pessoas que ficaram aqui até agora. Beleza? E se tiver alguma sugestão de matéria aí, beleza. A gente fica aguardando sugestão de matéria no canal. Thiago, boa noite. Bom restinho de semana aí. Fica com Deus, meu amigo. Vocês também. Um abraço. Vocês também. Obrigado, viu? Tudo de bom. Abração para vocês aí. Valeu!